Nesse vídeo eu vou te mostrar por que uma mente distraída é uma mente infeliz e o que fazer para combater a ruminação, esse excesso de pensamentos. Bom, primeiro, por que a ruminação não é interessante para você? Tem dois grandes circuitos no seu cérebro, o de aqui e agora, serotoninérgico, que faz a gente se sentir bem, e o de busca por novidade, recompensa, dopaminérgico, de dopamina, que faz a gente se motivar. Quando a gente está ruminando, a gente tem uma menor liberação desses circuitos de serotonina e de dopamina, porque o mundo dos pensamentos é muito menos interessante do que a realidade, a riqueza da realidade. Quando a gente está presente no momento, a gente consegue perceber a riqueza de detalhes muito mais e a natureza, o fato dela ser impredizível. Se você for olhar essa cachoeira que a gente está aqui, por exemplo, libera muito mais dopamina, que é esse constante senso de novidade, e também mais serotonina, porque a gente ativa uma região do cérebro que é diferente da Default Mode Network, que é de ruminação, de pensamentos pessimistas. Tá, mas por que a gente tem essa tendência natural de ruminação, né? O nosso cérebro foi adaptável para ele, a gente ter esse pensamento pessimista. O pessimismo é adaptável para o nosso cérebro, porque nos preparou no passado, né, para diferentes ameaças e tudo. Mas hoje, a gente não vive mais situações de sobrevivência como a gente vivia no passado. Assim. Então, não é mais interessante você ter esses circuitos de luta ou fuga toda hora sendo ativados. É ruim para a sua imunidade, já falei aqui, esse cortisol crônico ativado é muito ruim. Cortisol pontual é saudável, é bom para a imunidade. Tem forma de se fazer isso. Se expor água gelada, claridade natural, mas o cortisol crônico, esse modo de luta ou fuga hiperativado que a gente tem hoje, o sistema nervoso simpático, é péssimo para a sua imunidade. Eu quero que você entenda que o nosso cérebro é um conjunto de estradas, caminhos, né? E quando você dá mais atenção a um pensamento, a um caminho, você vai reforçando aquela estrada e ela vai se tornando uma autoestrada. Né? Tanto que, por exemplo, pessoas viciadas, elas têm essas autoestradas no cérebro mesmo, fica muito mais fácil de percorrer aquele caminho. Então a ideia com dar atenção a certos pensamentos, pessimistas ou não, é justamente essa. Você observa quando um pensamento pessimista vier e você simplesmente não resista a ele. Porque quando você resiste, ele vai se tornar eventualmente uma ação inconsciente. E quando você vê, você vai estar agindo de forma impulsiva, ali às vezes até invadir o espaço de alguém, vai ter problemas no relacionamento, enfim. Então, quando você só observa um pensamento pessimista e não dá atenção a ele, você vai estar deixando de reforçar aquilo. E o mesmo vale também para pensamentos otimistas, né? Ou, se você preferir, pensamentos de gratidão mesmo. Né? Então, por exemplo, eu me sinto muito bem. Aí eu falo, aí é uma crença minha, sei lá, você pode falar, eu me sinto abençoado. Mas quem também não tem crença, tudo bem, você pode falar qualquer outra coisa que faça você se sentir em paz. Me sinto em paz, pronto, estou em harmonia, né? E quando você reforça esses circuitos positivos, você vai ter o mesmo efeito, tá? Vai ser mais fácil você se sentir bem. Então, tanto que tem um exercício interessante, que é você escrever coisas pelas quais você é grato. Isso ajuda também, se torna mais fácil você lembrar disso, tá? Outra forma de fazer é nomear os pensamentos negativos quando eles vierem também. Você tira um pouco essa carga que eles têm. A ideia é, entre a felicidade e a tristeza, a gente tem um sentimento de paz interior. Por exemplo, como que você sabe que necessariamente ter uma doença é ruim? É claro que isso não vai te deixar feliz, mas às vezes uma doença pode ser um mecanismo para uma pessoa de cura a longo prazo. Ou seja, ela vai buscar mecanismos de cura, ela vai se conhecer muito mais. Então, por que a gente coloca um rótulo como sendo ruim? Né? A ideia é a gente buscar um estado de paz mesmo, paz. E esse estado de paz está presente aqui agora. A ideia é você reservar um tempo que você vai conseguir planejar o seu futuro e refletir sobre o passado. Pode fazer isso escrevendo ou não. É o tempo de solitude. A gente sabe que solitude é muito importante, tão importante quanto socializar. Então é um tempo que você reserva intencionalmente para a sua reflexão e para planejamento. E aí, quando você faz isso, vai ser muito mais fácil de você conseguir focar na atividade que você está fazendo. E você vai estar muito mais em paz quando você foca no momento presente. Começou a chover no meio da trilha, voltamos correndo, mas eu quero finalizar o vídeo com o seguinte aspecto. Essa prática de estar presente no momento, ela vai ficando cada vez mais fácil. Ela é difícil, tá? Muito difícil. Apesar de ser simples, é muito difícil. É um paradoxo isso, mas à medida que você vai praticando ela, vai ficando mais fácil.
tá? Porque você vai ativar cada vez mais essa rede de circuitos no cérebro de estar presente no momento. E a ideia com tudo isso, gente, no final das contas, é a gente conseguir perceber que, de certa forma, está tudo unido, né? E qual é o sentido disso, né? A gente poder servir, trazer mais a nossa atenção para as coisas, porque esse senso de comunhão, de servir, é a melhor coisa para a gente, tá? É como se fosse até, nem que seja, cara, mesmo seja por egoísmo. Para você ter ideia, quando a gente serve as pessoas, tem uma redução de toxinas inflamatórias, principalmente interleucina 6, que está associada a várias doenças de todo tipo. E também tem a redução da atividade da amígdala, que é a região de medo e ansiedade, do sistema de luta ou fuga, que vai disparar noradrenalina, enfim. A ideia com essa aceitação também é que, por exemplo, digamos que alguém tem uma doença. Quanto menos ela aceitar aquilo, eu não estou falando para ficar feliz, né? Mas quanto menos ela aceitar, mais cortisol ela vai liberar e catecolaminas de forma crônica que vai afetar a imunidade dela. Então a aceitação é o caminho, estar presente é o caminho. E eu acho que é o caminho de amor. Aí eu estou extrapolando um pouco, mas esse aqui é um canal também para isso, não é só ciência, tem um saber além da ciência também. Eu acho que é um erro também ficar muito preso no dogma científico. Existe um saber além da lógica. Vamos praticar, ficar mais presente no momento. Eu digo isso para mim também. Vamos evoluir juntos, tamo junto. Mais foco e menos ansiedade!